Gente, eu avisei que ia contar histórias polêmicas, mas essa aqui é a mais revoltante, mais nojenta, mais criminosa que eu já investiguei na minha vida. Estamos falando do professor Antônio Bondade, diretor do Lar São Francisco, o maior orfanato do Brasil, que durante 18 anos foi considerado um santo por cuidar de mais de 5.000 crianças órfãs e abandonadas. Esse homem recebeu prêmios da Unicef, foi homenageado pelo Papa, ganhou títulos de cidadão honorário em 12 cidades e era visto como o maior protetor de crianças vulneráveis do país. Pois bem, descobri que durante essas quase 2 décadas, ele comandou a maior rede de tráfico de crianças da América Latina, vendendo bebês e crianças para adoção ilegal por até R$ 2 milhões cada uma, fornecendo menores para redes de exploração, falsificando documentos para criar identidades que nunca existiram e acumulando uma fortuna de mais de R$ 2 bilhões, vendendo os seres humanos mais vulneráveis do planeta. E o mais revoltante, quando foi descoberto, ele tentou incendiar o orfanato com 200 crianças dentro para destruir as evidências e eliminar as testemunhas. Então, prepara o psicológico porque essa história vai mexer com toda a sua humanidade, Tixa ou like, e vamos descobrir como o protetor das crianças mais respeitado do Brasil era, na verdade, o maior monstro da nossa história. A trajetória do professor Antônio Bondade sempre foi uma inspiração para qualquer pessoa que acredita na bondade humana. Ele começou como professor primário em uma escola municipal de periferia, onde se destacava pelo carinho especial que tinha com crianças carentes e problemáticas. Aos 28 anos, ele criou uma pequena casa de acolhimento para 10 crianças órfãs, que não tinham para onde ir, usando o próprio salário de professor para manter a instituição funcionando. A comunidade local ficou tão impressionada com a dedicação dele que começaram campanhas de arrecadação para ajudar a ampliar ou abrir. Em 10 anos, aquela casinha se transformou no Lar São Francisco, uma instituição gigantesca que abrigava mais de 800 crianças simultaneamente, com estrutura de hospital, escola, quadras esportivas e até mesmo uma fazenda onde as crianças aprendiam agricultura. Durante 18 anos dirigindo o orfanato, ele foi responsável por cuidar de mais de 5.000 crianças que passaram pela instituição e, oficialmente, conseguiu lares definitivos para 90% delas através de adoções bem-sucedidas. Ele virou referência mundial em cuidado infantil, dava palestras na Europa e Estados Unidos sobre como salvar crianças em situação de risco e até mesmo escreveu 4 livros sobre proteção infantil que foram traduzidos para 12 idiomas. Tudo começou a desmoronar quando recebi uma ligação desesperada de uma mulher, que se identificou apenas como uma mãe que perdeu tudo. Ela estava claramente em prantos, mal conseguia falar direito, e me disse algo que me gelou o sangue. Minha filha foi sequestrada do hospital quando nasceu há 8 anos. Descobri que ela está no orfanato do professor Antônio, mas quando fui buscar ela, me disseram que não existe nenhuma criança com esse nome lá. Ele roubou minha filha e vendeu para alguém. Quando ouvi isso, minha primeira reação foi pensar que se tratava de uma mãe com problemas psicológicos, fazendo acusações infundadas, porque estamos falando do homem mais respeitado na área de proteção infantil do país. Mas alguma coisa no desespero genuíno da voz dela me fez decidir investigar mais a fundo. A mulher marcou um encontro comigo e quando nos vimos, descobri que era a doutora Fernanda Sofrimento, uma médica pediatra de 35 anos, que há 8 anos vive um pesadelo. Ela me contou uma história que me deixou horrorizada. Em 2016, ela deu à luz uma menina prematura que precisou ficar internada na UTI neonatal. Uma noite, quando ela foi visitar a filha no hospital, descobriu que a bebê havia falecido durante a madrugada e que o corpo já havia sido encaminhado para sepultamento em cemitério público, devido a questões burocráticas. Ela nunca conseguiu ver o corpo da filha, nunca recebeu uma certidão de óbito oficial, e quando tentou questionar o hospital, disseram que todos os documentos relacionados ao caso haviam sido perdidos em uma reformulação do sistema. Durante 8 anos,
ela tentou investigar o que realmente aconteceu com a filha, contratou detetives particulares, processou o hospital e até mesmo fez campanhas na mídia, mas nunca conseguiu respostas satisfatórias. Há 3 meses, por acaso, a doutora Fernanda estava fazendo trabalho voluntário em uma escola municipal, quando viu uma menina de 8 anos que era absolutamente idêntica a ela mesma na infância. A criança tinha o mesmo formato de rosto, a mesma cor de olhos, as mesmas marquinhas de nascença que a Fernanda tem, e até mesmo o mesmo jeito de sorrir. Intrigada, ela conversou com a professora e descobriu que a menina se chamava Ana e morava no Lar São Francisco há toda a vida. A Fernanda ficou obcecada com a possibilidade de que aquela fosse sua filha que supostamente havia morrido e começou a investigar discretamente. Ela descobriu que a Ana havia chegado ao orfanato exatamente na época em que sua filha morreu, que não havia nenhum registro sobre os pais biológicos da menina, e que todos os documentos dela tinham datas suspeitas que não batiam com a história oficial. Quando a doutora Fernanda procurou o professor Antônio para questionar sobre a Ana, ele inicialmente foi muito simpático e prestativo. Mas conforme ela fazia perguntas mais específicas sobre a origem da menina, ele foi ficando evasivo e, na terceira visita dela ao orfanato, ele foi categórico. A Ana não é sua filha. Você está fantasiando por causa do trauma da perda. E se continuar perturbando nossas crianças com essas ideias malucas, vou ter que tomar medidas legais. Quando ela pediu para fazer um teste de DNA, ele se recusou terminantemente, alegando que seria traumático para a criança e que ela precisava superar o luto e seguir em frente com a vida. A recusa do teste de DNA deixou a doutora Fernanda ainda mais convencida de que havia algo errado, e ela decidiu contratar um investigador particular especializado em casos de desaparecimento de crianças. O investigador Dr. As começou a pesquisar sobre o histórico do Lar São Francisco e descobriu anomalias perturbadoras nos registros da instituição. Primeiro, o número de crianças que chegavam ao orfanato nunca batia com os registros oficiais de abandono da região. Segundo, várias crianças, que supostamente haviam sido adotadas com sucesso, simplesmente desapareciam dos sistemas, sem nenhum registro posterior de onde estavam ou com quem viviam. Terceiro, o professor Antônio tinha um padrão de vida incompatível com o salário de diretor de orfanato, possuindo múltiplas propriedades, carros do luxo e até mesmo um jatinho particular que ele justificava como doações de benfeitores anônimos. Dr. Rastreador decidiu investigar mais profundamente e conseguiu infiltrar um agente como funcionário temporário no orfanato. O que esse agente descobriu foi muito pior do que qualquer um de nós poderia imaginar. O professor Antônio operava um esquema internacional de tráfico de crianças que funcionava da seguinte forma: ele tinha contatos em hospitais públicos que informavam sobre bebês prematuros, cujas mães eram vulneráveis socialmente. Esses bebês eram declarados mortos nos hospitais, mas na verdade eram sequestrados e levados para o orfanato, onde recebiam identidades completamente novas. Crianças que chegavam ao orfanato por abandono real também tinham suas identidades alteradas, para dificultar rastreamento futuro. Depois, essas crianças eram vendidas para diferentes tipos de clientes dependendo da idade, aparência e características específicas. Bebês saudáveis de até 2 anos eram vendidos para casais ricos que queriam adotar ilegalmente por valores entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões cada. Crianças entre 3 e 8 anos com características específicas eram vendidas para redes internacionais por valores ainda maiores. Adolescentes eram direcionados para diferentes tipos de exploração, incluindo trabalho escravo em fazendas remotas e situações ainda piores, que não conseguimos nem imaginar. O professor Antônio tinha uma rede de contatos que incluía médicos corruptos, funcionários de cartórios, oficiais de justiça e até mesmo pessoas em órgãos de proteção à criança que facilitavam toda a logística criminosa em troca de propinas milionárias. O agente infiltrado conseguiu documentar
que apenas nos últimos 5 anos, mais de 800 crianças haviam sido vendidas pelo professor Antônio para diferentes destinos. Ele mantinha registros detalhados de todas as transações, incluindo fotos das crianças, características físicas, personalidade e preços pagos por cada uma. Era literalmente um catálogo humano, onde ele oferecia crianças como se fossem mercadorias, com descrições como menina loira, de 4 anos, muito dócil, ideal para a família internacional, ou menino moreno, de 6 anos, forte, bom para trabalho rural. O mais revoltante é que ele filmava as entregas das crianças como forma de chantagem contra os compradores, garantindo que eles nunca o denunciariam por medo de serem expostos também. Durante a investigação, Dr. Rastreador descobriu que várias das crianças vendidas pelo professor Antônio acabaram em situações horríveis. Algumas foram encontradas anos depois, em fazendas remotas, trabalhando em condições de escravidão. Outras simplesmente desapareceram sem deixar rastros, sugerindo destinos ainda piores. Várias foram localizadas em outros países, vivendo com famílias que pagaram milhões para adotá-las ilegalmente, mas que tratavam essas crianças mais como propriedades do que como filhos. O investigador conseguiu rastrear pelo menos 200 casos específicos, onde pôde confirmar o que aconteceu com as crianças. E em 80% dos casos elas estavam vivendo situações de abuso, negligência ou explorar. Quando o Dr. Rastreador finalmente conseguiu evidências suficientes, ele as entregou simultaneamente para mim, para a Polícia Federal e para o Ministério Público. As evidências incluíam centenas de horas de gravações secretas, documentos falsificados, registros financeiros, mostrando movimentações suspeitas de milhões de reais. E até mesmo depoimentos de algumas crianças mais velhas que conseguiram escapar e contar o que presenciaram no orfanato. Quando a história foi publicada e a Polícia Federal iniciou a operação para prender o professor Antônio, ele percebeu que não teria como escapar e tentou a atrocidade final: incendiar o orfanato com todas as 200 crianças que estavam lá dentro. A tentativa de incêndio aconteceu na madrugada, quando ele achou que todos estavam dormindo. Ele derramou gasolina pelos corredores do orfanato e ateou fogo, aparentemente pretendendo eliminar todas as crianças que poderiam servir como testemunhas de seus crimes. Felizmente, uma funcionária que dormia no local sentiu cheiro de fumaça, acordou e conseguiu alertar o corpo de bombeiros a tempo. Mais de 150 crianças foram resgatadas com vida, mas 8 menores morreram carbonizadas e outras 30 ficaram com sequelas permanentes por inalação de fumaça. O professor Antônio foi encontrado do lado de fora do prédio, assistindo ao incêndio e sorrindo, até que percebeu que as crianças estavam sendo salvas e tentou fugir. Durante o interrogatório na Polícia Federal, o professor Antônio confessou todos os crimes, mas sua justificativa foi ainda mais perturbadora que os próprios atos. Ele disse que estava otimizando a distribuição de recursos humanos, movendo crianças sem valor social para pessoas que podiam pagar por elas. Ele alegou que as crianças órfãs não tinham futuro mesmo, e que pelo menos vendendo elas, alguém lucrava, e alguém era feliz. Quando questionado sobre as mortes no incêndio, ele disse friamente que era necessário eliminar evidências e testemunhas, e que as 8 crianças mortas eram um dano colateral aceitável para proteger a operação. A investigação completa revelou que durante 18 anos, o professor Antônio traficou mais de 3.200 crianças, acumulando uma fortuna de 2,1 bilhões de reais, que estava escondida em contas offshore em 15 países diferentes. Ele tinha propriedades de luxo no Brasil, Estados Unidos, Suíça e até mesmo uma ilha particular no Caribe comprada com dinheiro das vendas de crianças. A rede dele incluía mais de 200 cúmplices em diferentes países, desde médicos que falsificavam mortes até advogados que criavam documentações falsas para os compradores. O julgamento do professor Antônio está acontecendo agora, e ele foi condenado a 847 anos de prisão,
pelos crimes de tráfico de pessoas, sequestro, falsificação de documentos, formação de quadrilha internacional, lavagem de dinheiro e homicídio qualificado pelas 8 crianças que morreram no incêndio. O juiz disse na sentença que nunca havia se deparado com um criminoso tão cruel, que conseguiu usar a proteção infantil como fachada para os piores crimes imagináveis contra crianças. Ele está cumprindo pena em regime fechado especial, isolado dos demais presos, porque a própria população carcerária quer matá-lo. A doutora Fernanda finalmente conseguiu fazer o teste de DNA e confirmou que a Ana era realmente sua filha, que havia sido sequestrada no hospital há 8 anos. O reencontro das duas foi emocionante, mas também traumático, porque a menina havia sido condicionada a acreditar que era órfã e demorou meses para aceitar que tinha uma mãe verdadeira. Hoje, 2 anos depois, elas estão reconstruindo o relacionamento com a ajuda de terapia intensiva, mas as sequelas psicológicas do sequestro e dos anos de separação provavelmente durarão para sempre. Das 3.200 crianças traficadas pelo professor Antônio, apenas 400 foram localizadas vivas. A maioria está vivendo em condições terríveis, com traumas psicológicos severos, e muitas nem se lembram mais de suas identidades originais. O governo criou um programa especial para tentar reunir essas crianças com suas famílias biológicas, mas é um processo extremamente lento e complicado, porque muitos dos documentos foram falsificados ou destruídos. Mais de 2.800 crianças continuam desaparecidas e provavelmente nunca saberemos o que aconteceu com elas. O impacto desse escândalo na sociedade brasileira foi devastador. A confiança em instituições de proteção infantil despencou. Várias outras organizações similares estão sendo investigadas, e milhares de famílias que perderam filhos em circunstâncias suspeitas estão questionando se também foram vítimas de esquemas parecidos. O governo federal criou novas leis, exigindo fiscalização rigorosa de orfanatos e casas de acolhimento. Mas o estrago na confiança pública já foi feito. A história do professor Antônio Bondade se tornou o maior exemplo de como pessoas podem usar causas nobres para esconder os crimes mais hediondos imagináveis. Durante 18 anos, ele usou sua reputação de protetor de crianças para ter acesso às vítimas mais vulneráveis da sociedade, transformando instituições que deveriam ser lugares de segurança em centrais de tráfico humano. O mais assustador é pensar que se a doutora Fernanda não tivesse tido a coragem de investigar o desaparecimento da filha, ele provavelmente continuaria vendendo crianças por muitos anos ainda. Gente, essa é sem dúvida a história mais revoltante que eu já contei aqui no canal. Um homem que deveria proteger as crianças mais vulneráveis do país, mas que na verdade as vendia como mercadoria para os piores tipos de gente. E ainda por cima tentou matar 200 crianças inocentes só para esconder os próprios crimes. Mostra como é importante nunca confiar cegamente em ninguém, mesmo quando essa pessoa tem a reputação mais santa do mundo, e principalmente fiscalizar instituições que cuidam de pessoas vulneráveis. E aí, vocês acham que outras instituições podem estar escondendo crimes similares? Como podemos proteger melhor nossas crianças de monstros como esse? Comentem suas opiniões, porque esse é um assunto que afeta toda a sociedade. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para que mais pessoas fiquem alertas sobre esses perigos. Nos vemos no próximo vídeo. E prometo que vai ser uma história um pouco menos pesada que essa. Tchau!